Olá, bom dia. Começa hoje aqui no Centro de Convenções do Sebrae o evento que pretende reunir muitos microempreendedores individuais. Essa é a segunda edição e tem uma previsão de um público de mais de 2.000 pessoas. E tem uma atração bem importante que também está arrastando muita gente, claro. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso agora aqui no Café da Manhã, porque quem veio tomar café comigo foi a Rosana Muniz, que é analista do Sebrae e uma das organizadoras do ExpoMEI. Bom dia, Rosana. Bom dia, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Epa, eu já vou derramando café logo no começo. Esse evento é a segunda edição, né? É a segunda edição. Ano passado vocês conseguiram reunir 1.500 pessoas, em torno de 1.500 pessoas, e entre agora vocês já estão visitantes. com um número bem mais expressivo. A que se deve isso, na sua opinião? Exatamente. Esse ano a gente incluiu, né, na programação o Caravana Delas, que é um programa agregado crédito para microempreendedoras mulheres, onde o FAMP, que é o Fundo de Aval do Sebrae, vai financiar em 100% desses financiamentos, né? E além disso também a embaixadora do programa, que é a Giovanna Antonelli, ela vai participar, né, com uma palestra falando da história dela, que inspira muitos empresários também. Essa era a atração que eu estava dizendo que está arrastando também muita Exatamente. gente, porque a participação de alguém que tem uma carreira de sucesso como empresária também representa muito, né? Com certeza. Então, isso inspira outras mulheres também, empreendedores, né, a entrarem no mercado, né, no mercado de trabalho como empreendedores. E motiva não só pelo fato dela ser uma grande atriz, como também uma grande empresária. Né? Eu acho que o que chama agora, além dela ser atriz mesmo, é essa participação da empresária Giovanna Antonelli dentro desse acontecimento, né? O ExpoMEI, ele não é basicamente para mulheres, é para microempreendedores individuais de uma forma geral, não é isso? Isso. A ExpoMEI, na verdade, ela é uma exposição onde os empreendedores, né, independente do gênero, expõem seus produtos, comercializam seus produtos e serviços com o objetivo de mostrar, digamos, a sua cara para o mercado. Né? Então, assim, homens e mulheres empreendedores que hoje atuam no mercado, né, como empresários e levam esse produto para o mercado. Né? É uma porta de entrada, é uma vitrine, na verdade, né, que o Sebrae está apoiando para que eles possam vender seus produtos e serviços. A gente pode dizer, Rosana, que esse setor de microempresários individuais, microempreendedor individual, cresceu muito no Maranhão? É expressivo o crescimento? Bastante. Ano passado nós tivemos em torno de 35 mil registros, né? E agora, nos primeiros anos, agora de 2025, mais de quase 10 mil inscritos formalizados como microempreendedores individuais. A gente teve 35 ano passado 35 e até agora, mil. maio, eu imagino que esse balanço deve ser até Exatamente. abril, né? Uhum. A gente já tem 10 mil, então a gente deve 10 mil. crescer A gente mais, está né? com um crescimento assim, vertiginoso, né? Por conta do mercado também. Né, uma questão, hoje o empreendedorismo ele é uma questão de sobrevivência, né? Verdade. Além de ser uma oportunidade também, mas ele vem formalizar empreendimentos que são informais, que atuam na informalidade, que não tem nenhum tipo de benefício, né? Inclusive do INSS, financiamento, ter um empreendimento formalizado com CNPJ que abre vários mercados também. Quem tá? começa um empreendimento desse assim, vamos dizer, pequenininho lá na casa dela, ela começa sempre quase sozinha e só depois ela vai buscar essa ajuda formal ou ela basicamente ela já sabe que tem que pode, não estou dizendo que tem, que pode procurar o Sebrae para ter esse tipo de ajuda. Qual é o caminho que a gente trilha por aqui? Sim, geralmente ele começa sozinho, né? E de acordo com uma atividade que ele já sabe fazer, que ele desenvolveu em casa, né? Então, depois ele desperta para que é possível e além também de vários benefícios que ele tem, né? Então, de qualquer forma, ele é o empreendedor individual, como o próprio nome já diz, ele pode ser, né? Ele é atrelado ao CNPJ, ao CPF dele único, né? Então, ele pode ter somente um funcionário. Isso faz com que ele inicie como microempreendedor individual e a partir do momento que ele vai crescendo, ele venha migrar para uma microempresa. Ah, tá. Ele pode começar sozinho ou como? Vou pegar um exemplo meu aqui. Deixa eu ver o que é que eu sei fazer, que eu poderia fazer, gente. Decoração, vamos decoração. Certo. Tá. Então, eu poderia começar uma empresinha de decoração sozinha sem sim, funcionário nenhum. Exatamente. E mesmo assim ter um benefício através de um financiamento? Sim, com certeza. O microempreendedor individual é exatamente para isso. Quando foi em 2006 que foi promulgada a lei do microempreendedor individual, ele veio exatamente para isso, para formalizar aquela pessoa que trabalha sozinha, né, que era informal e que não tinha nenhum benefício, aposentadoria, auxílio maternidade, os benefícios do INSS, né? E também ficar kit com o fisco.
estadual e municipal, né? Porque quando ele se registra como MEI, ele tem tanto os benefícios do INSS, como também ele fica legal com o fisco estadual e municipal. Ele paga aquele imposto. Ele paga o exatamente. imposto, Então, né? além disso, único, ele contribui, né? também com a economia, com a arrecadação desse imposto. E aí, vamos lá, a gente começou lá, eu estou lá sozinha fazendo as minhas coisas, né? Aí eu já, de um tempo para frente, a coisa engrenou, eu já posso contratar. Qual o impacto disso que vocês já estão vendo na economia? Quer dizer, essas empresinhas que de repente começaram a fazer, começaram a crescer, começaram a empregar um pouco mais de pessoas, já dá para sentir esse impacto? Já, a gente já percebe. Isso a gente percebeu, inclusive, na hora de captar esses clientes para a Expo MEI, né, para essa segunda edição. Uma boa parte dos mais de 100 empreendedores que tivemos ano passado já não puderam participar porque eles já migraram para outra categoria de microempresa. Gente, né? que então, legal isso, né? Isso a gente mostra esse sucesso através do trabalho dele também, que ele se capacitou para chegar, para mudar desse nível, né, desse patamar. Tá? Isso representa o crescimento mesmo, exatamente, né? O fortalecimento. Exatamente. Qual o setor que você diria que vamos pegar esse exemplo, esses mais de 100 que vocês já tiraram da lista, porque eles passaram do tamanho, vamos dizer. Qual é o ramo de atividade, qual é o setor que tem mais se destacado? Os 3 que mais se destacam como microempreendedor individual são comércio, comércio de moda e acessórios, serviços e área de beleza. Área de beleza, eu acho que... Geralmente, ela já conseguiu ali equilibrar com o setor de alimentos, né? É mesmo? Pelo nível inclusive de tecnologia que é agregada a esse produto. Pois é, porque eu acho que, por exemplo, alimentação, beleza, você pode começar basicamente em casa. Em casa, fazendo sozinha, né? Exatamente. De repente você bota um salãozinho lá, vou fazer escova, eu sei fazer escova legal, então deixa eu fazer nas minhas amigas. Vai rendendo um dinheirinho. Você vai crescendo. Alimentação, mesma coisa, eu cozinho bem. Não seria meu caso, já não dá para fazer isso, né? Não dá para fazer. Mas assim, esses 2 segmentos, vocês veem tendência ainda de crescimento? Sim, a tendência é exatamente essa. Porque hoje a indústria, digamos assim, do bem-estar, ela chama essas atividades. É uma alimentação também mais integral, né? Um tratamento mais integrativo, inclusive com terapias. E o MEI, ele pode também trabalhar dessa forma, né? Um massoterapeuta, ele vai em casa. Então, com isso, ele vai agregando outros serviços e vai crescendo, vai tendo um faturamento melhor e vai galgando aí, né, os caminhos até chegar a uma microempresa, quem sabe uma empresa de pequeno porte também. Isso. E que é possível. Do individual, ele vai para o micro, do micro para o pequeno, ele pode entrar como uma empresa de pequeno porte, tá? Tá bom. Nós vamos só fazer uma paradinha aqui, nós vamos tomar água, vamos tomar café e vamos voltar para continuar conversando. É só um minuto, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a Expo MEI, que começa hoje aqui em São Luís e vai reunir mais de 2.000 empreendedores individuais, aqueles que estão começando a empreender, que estão mostrando o seu trabalho para o mercado. E eu estou conversando aqui com a Rosana Muniz, que é analista do Sebrae e organizadora da exposição. Vamos falar que dentro dessa programação a gente tem também a participação bem especial da mulher, aquilo que a gente falou lá no comecinho. Tem a Caravana Delas, não é isso? Sim, a Caravana Delas é um projeto do Sebrae, tá? Que já vem desde 2019, né? Nós já tivemos projetos específicos para apoio de mulheres empreendedoras. E esse ano a culminância dele é com Caravana Delas e o crédito agregado, né? Então, as mulheres que tiverem interesse aí, tiverem necessidade de financiamento, elas podem participar e conhecer quais são as linhas de crédito específicas para esse programa. Esse é um processo, vamos dizer, descomplicado, porque eu acho que a maioria das pessoas, vamos dizer, aquela pessoa comum mesmo, que está lá na periferia, que começa um negocinho, eu acho que ela tem um pouquinho de dificuldade de acesso. Primeiro, a falta de informação gera essa dificuldade, né? E a própria dificuldade do processo. É complicado conseguir um financiamento? Ainda assim, né? Por mais que a gente tente facilitar, existam leis, né, que facilitam, inclusive a própria lei do microempreendedor individual, ela veio para isso também, né, para favorecer esse processo como um todo. Mas os bancos, eles têm ainda essa rigidez, né, de ter todo aquele cadastro, de fazer toda aquela análise, mas o processo agora se inverte um pouco, porque como é realmente tratar esse benefício, esse microempreendedor individual com esse diferencial, né, a ideia é que a gente consiga aí transpor algumas barreiras, né, inicialmente. Mas estão conseguindo transpor essas barreiras? Algumas sim, a gente tem trabalhado bastante para isso, a parceria com os bancos, né, as reuniões, para que a gente tente minimizar esse processo, né, da melhor forma que possa ser acessível
também para esse empreendedor. O que é um financiamento para um investimento desse, Rosana? Ela vai primeiro onde? Ela vai no Sebrae? Ela vai no banco? Para onde é que ela vai? A gente tem um programa de crédito assistido, onde a gente primeiro capacita esse empreendedor, a gente qualifica, mostra qual é a real necessidade, né, desse financiamento, como ela pode aplicar esse recurso. Feito isso, ela se dirige ao banco, né, porque são os bancos que têm as linhas de financiamento, mostram as condições, fazem análise de crédito dela. Então, o primeiro passo é o Sebrae que capacita, qualifica e depois a gente caminha ela para o banco. Aí já é por conta e risco dela e do banco, né? Exatamente. Mas ela já vai pelo menos um pouco mais capacitada para fazer essa negociação. Ela já vai orientada, já vai sabendo qual é a condição que ela vai encontrar, né? Porque muitas vezes eles não conseguem porque eles não sabem nem como acessar e nem o que eles vão ter de informação lá, né? Então, ele já vai orientado. Nós temos também um programa que tem a planejadora financeira, onde a gente faz uma análise, uma simulação desse financiamento, né? E o cliente ele já sai de lá com uma pré-definição, né, de como seria esse financiamento para ele. Isso. Vamos falar então dos que já começaram e que não conseguem se sustentar. É comum essa morte da Bastante. empresa? Da mesma forma que o microempreendedor individual ele é registrado, assim, a gente tem um número muito grande de registro, né, de formalização. Da mesma forma, a gente tem um número também significativo de baixas, né, dessa formalização. Por que, né, isso acontece? Muito pela falta de informação. Isso. Né? Então, o Sebrae está aqui exatamente para isso, para levar essa informação, para evitar esse tipo de situação. Né? Que o empreendedor, a ideia, a partir do momento que ele entra como microempreendedor individual, a ideia é que ele cresça, que ele aumente seu faturamento e vá galgando aí os caminhos para um crescimento, né, melhor. E não o contrário. Né? Então, aquele empreendedor que tiver essa necessidade de conhecimento, que a gente sabe que tem, que ele procure o Sebrae. Há tempo, né, para que a gente consiga reverter um quadro aí de fechamento de baixa dessa Antes empresa. Que o negócio né? na UTI, né? Exatamente. Tem quando está na enfermaria ainda, né? E quais são os principais fatores que levam a essa morte? A falta de conhecimento, Falta de preparo conhecimento, né? mesmo do empresário. Falta de preparo, de qualificação mesmo. Às vezes a gente, eu não tenho uma mão de obra qualificada, mas da mesma forma o empresário também não se qualifica. Né? Porque ele também precisa conhecer a gestão, gestão do negócio como um todo para poder fazer o negócio deslanchar. Essa é a pior né? parte, né? Porque eu acho que quem começa, ela sabe fazer o serviço. Sabe. O serviço ele sabe, ele não né? sabe, vamos dizer, gerenciar. Exatamente. Eu acho que aí é o maior problema, Exatamente. né? O grande gargalo é a falta do gerenciamento. E a falta de gerenciamento, ela provém, né, da falta de conhecimento. Exatamente. Isso aí é comprovado em pesquisas. Então, quando a gente tem o conhecimento, e era um lema aí que o Sebrae, quem tem conhecimento vai para frente. E realmente é verdade. É verdade. Né? A gente precisa do conhecimento, da informação, né? Para que a gente consiga não chegar nesse estágio. Eu já estou na UTI. Não, chega no Sebrae, a gente consegue. Chega Nós temos consultorias, temos chega nos primeiros capacitações. sintomas, né, que ainda dá tempo de reverter, né? Para reverter esse quadro. Eu acho que um dos principais problemas, assim, de quem não entende a gestão do negócio é misturar a finança pessoal com a do negócio, né? Exatamente. Não sabe... eu recebi um dinheiro, eu posso gastar comigo. Eu tenho aquele... Eu acho que é muito complicado. Eu diria por mim mesmo, acho que é muito complicado. E muitas vezes eles não se entendem como empresários. Isso. Eu faço aqui o meu trabalho, mas eu não me entendo como empresário. Então, essa mentalidade a gente precisa também trabalhar. Uma renda extra a mais que não é gerenciada. Não, de forma alguma. Alguns sobrevivem realmente daquele negócio, mas ele não se entende como empresário, ele não entende que é importante ele separar o que é pessoal, despesa pessoal, né, da despesa da empresa. Então ele acaba confundindo esse dinheiro que poderia ser para beneficiar e ele ter um lucro, ele acaba indo pelo caminho contrário, né? Não pode gastar o lucro do mês no mês, né? Exatamente. Ele precisa reinvestir na empresa, ele precisa comprar mercadoria, ele precisa reinvestir no negócio. Então, muitas vezes, quando ele desvia aquele recurso para outras finalidades, mesmo que ele tenha um prolabore, né? Ele acaba desvirtuando o caminho da empresa. Aí ele chega lá num nível que ele não consegue nem pagar um fornecedor. Aí a gente já fica complicado. E quando eles nos procuram no Sebrae, é nessa situação. Eu já não sei mais o que fazer. Então, aí fica muito mais complicado, porque todos os caminhos ele já deixou de percorrer até chegar naquele momento, né? Ele pegou um atalho, Pegou um atalho, e muitas vezes esse atalho te leva para o fracasso, né? Aí não sabe voltar. Não sabe voltar, não consegue. E às vezes não consegue mesmo. É verdade, é verdade. Eu acho que um prolabore é essencial para ele se sentir um pouquinho empoderado, vamos dizer. Principalmente mulher. A gente se sente um pouquinho empoderado. Mas tem que lembrar que o dinheiro pode ser investido no negócio, né? Porque assim, quando você investe no negócio, você tem as
despesas do negócio e tem as tuas despesas pessoais, porque a empresa vai te pagar. Sim, ela precisa pagar e esse pagamento é o teu prolabore. Só que a partir dali a pessoa vai tirando o dinheiro do caixa sem estar de forma organizada. E aí ele acaba se confundindo. Muitas vezes ele não tem outra fonte de renda, ele só tem aquela fonte de renda do negócio, né? E a partir dali ele começa a misturar essa despesa. E aí fica bem complicada a situação financeira dele. Conhecimento é fundamental. Eu acho que aí, nesse caso, entra essa participação do SEBRAE, Exatamente. Né? Orientar o que você não sabe para que você faça a coisa certa. E eu já falei tanto, esqueci como é a programação desse programa. E a programação, ela vem exatamente para isso, né? Quando a gente fala na Expomei, a gente pensa que é só uma exposição. Não, a gente vai ter exposição onde o empreendedor ele vai comercializar, vai fechar negócio, vai fazer network, né? Mas, por outro lado, a gente tem a programação de conhecimento, que exatamente a gente pega exatamente aí, como o MEI pode se organizar em termos de conhecimento para poder levar aquele conhecimento e aplicar na empresa dele. Tá, mas vai ter exposição de produtos, vai ter roda de conversa. Roda de conversa, a gente vai ter palestras, técnicas. cursos, a gente vai ter consultoria no nosso atendimento, a gente vai ter um consultor lá para atender, para tirar dúvidas, né? Nós também estaremos lá com a nossa equipe do SEBRAE também, né? Mas assim, a principal programação é o conteúdo de conhecimento e a Expomei. Né? A Expomei, a gente vai ter, na verdade, são vários eventos agregados. A Expomei, que é a exposição para o microempreendedor individual, onde ele vai expor seu produto, né, seu serviço, vai poder também comercializar. Nós teremos uma área só de empresas âncoras, que são empresas que prestam serviço, né, digamos, serviço e produtos para eles, para os MEIs, né? E teremos área de conhecimento também, onde o MEI vai lá se capacitar. Ok. São 2 dias? São 3 dias, que iniciou hoje, né? Até sábado. Até sábado. Então, pronto. Precisa se inscrever? As inscrições já estão esgotadas, né? Mas quem chegar lá pode fazer inscrição. Pode fazer inscrição lá na hora, pode participar. E quem não conseguir pode apreciar tudo que está por lá. Cheguem cedo, né? Que é o que a gente está pedindo para chegar cedo. Gente, nesse negócio a gente tem que chegar cedo. É uma área muito ampla e lota muito rapidamente todos os eventos aqui do Multicentro SEBRAE. Lotam muito rapidamente. Então, se você está interessado, vai lá, participa, pega informação, empurra esse negócio para frente, para mais tarde ele te dar aquele lucro que você está pensando. Rosana Muniz, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço. E por compartilhar todas essas informações. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E bom dia para você também que está aí, que se ficou interessado, vai lá, participa, fica sabendo como gerenciar seu negócio, fica sabendo quais são os caminhos que você tem que percorrer para que ele se torne um negócio de sucesso. Aproveita. Tchau e até a próxima.